E aí, gente boa, beleza? Eu sou o Michael novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos abordar relatório síntese. O que seria então esse relatório síntese? Tenha calma, nós vamos estudar primeiramente o relatório, depois síntese, teremos então orientações importantes e aí saberemos como dispor todos os elementos dentro do nosso documento, ok? E por fim, nós temos as referências de onde eu baseei os conteúdos da aula. Relatório. Vamos ver o que seria, então, um relatório. Conceito de relatório é a organização de ideias dispostas sobre uma ordem apropriada. Serve para relatar, descrever e expor vivências sobre um acontecimento ou um ser. Pode-se fazer um relatório de um show para um amigo que não assistiu, relatando, descrevendo e expondo os acontecimentos do show, por exemplo. Existem dois tipos de relatório, o isento de opinião e o opinativo. O que isso quer dizer? O isento de opinião, você vai relatar os acontecimentos fidedignamente, sem pôr suas opiniões. E o opinativo, você vai criar um relatório crítico. Você vai ter uma conclusão crítica acerca do objeto analisado. Nós iremos ficar com isento de opinião, ok? E com relação a esse relatório, síntese, isento de opinião, nós iremos fazer da seguinte forma. Um relatório é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Meu Deus, professor, tem isso? Isso é coisa de redação, professor. Fique tranquilo, é suave. Veja, introdução. Na introdução, você deve dispor as informações básicas acerca daquilo que será relatado. Parece difícil? Não, até porque de fato não é. Olha só o exemplo de introdução que eu trouxe para vocês. Fiz ela em poucos segundos. O presente documento tem por finalidade relatar, descrever e expor os acontecimentos vivenciados no dia 29 de julho de 2021 sobre a sessão cinema promovida pelo SET Lucinete Santana da Silva. Viu como é fácil fazer a introdução? Muito simples. É mamão com açúcar. É só chegar e comer. Vamos lá. Pronto. Vamos agora para o desenvolvimento, que não é bicho de sete cabeças. Muita gente tem essa amarga ilusão de que o desenvolvimento é uma coisa difícil, porque ele é extenso. Não. O desenvolvimento é muito simples também. No desenvolvimento entram as exposições e descrições do objeto analisado, que no nosso caso é o filme, Jogada de Rei. Portanto, deve-se fazer um maior detalhamento do mesmo. Nesta parte é importante que você saiba quais são as ideias centrais do filme. Assim, poderá dar ênfase nelas. E para saber quais são essas ideias centrais, você assiste o filme e anota as ideias centrais. Se possível, até assista 2, 3 vezes. Quanto mais vezes você assiste o filme, mais você sabe sobre o filme, que é o nosso objeto de análise. Ok? Então, tenham sempre isso em mente, ok? Vamos lá. Eu não trouxe aqui um exemplo para vocês, porém, eu trouxe um modelo para iniciar a introdução. Neste dia, assistiu-se ao filme Jogada de Rei. O mesmo contava a história de. No desenvolvimento, você tem que ser objetivo e, claro, tem que ser coerente, coesivo. E notem que você também tem que ser impessoal, você não pode entrar no texto. Percebam ali, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Acho que vocês estão vendo aí essa luzinha vermelha. Notem que eu escrevi aqui, ó, assistiu-se. Eu não escrevi assistir. Porque se eu conjugo o verbo assim, se eu boto assim, assistir ao filme Jogada de Rei, quem está assistindo ao filme Jogada de Rei? Eu. Eu assisti ao filme Jogada de Rei. Mas não, eu preferi, ó, assistiu-se. Porque assim você não sabe quem assistiu. Fica impessoal. E isso dá muito valor, cara. Isso dá muito valor mesmo ao relatório. Se você escrever ele do início ao fim, sempre assim na terceira pessoa, deixando totalmente impessoal, você tem um relatório de valor. Ok? Façam um relatório de vocês assim, principalmente no desenvolvimento e na conclusão também. Vamos para o próximo. E falando da mesma, que é muito fácil, a conclusão diz ao leitor qual é o resultado da análise do objeto. E, caso seja opinativa, apresenta uma visão crítica. No nosso caso, a gente vai ficar com o relatório isento de opinião, ok? Porque fica bem legalzinho. Aqui, você deve informar se a sessão foi inspirativa, produtiva, se foi agradável ao aprendizado.
Portanto, você fará comentários gerais acerca do objeto analisado. É muito simples, principalmente quando você já tem feito o seu desenvolvimento. Se você fez o desenvolvimento, você vai fazer a conclusão concluindo as ideias do desenvolvimento, apresentando aí a sua visão geral. Beleza? Muito tranquilo. Como no desenvolvimento, na conclusão também eu não vou trazer um exemplo criado, porque dá muito erro isso aí para vocês. Eu vou trazer para vocês um modelo. Toda conclusão começa com uma conjunção conclusiva. Lógico, professor, que tem que usar a conclusão que tem que usar a conjunção conclusiva. Sim, lógico. Você tem que usar uma conjunção conclusiva para retomar as ideias, concluindo-as. Portanto, esse é o objetivo. Logo, concluiu-se que. Aí vocês vão apresentar aí os comentários gerais acerca do objeto analisado, que é o filme, beleza? Outras conjunções conclusivas são, portanto, então, assim, dessarte. Nossa, dessarte eu tirei aí da manga. Essa aí eu aposto que nenhum de vocês conhecia. Porque nem eu conhecia, para ser sincero. Descobri hoje. Bom, enfim. Terminamos aqui a parte do relatório. Bom, agora vamos começar a falar de síntese. O que seria síntese? Conceito. A palavra síntese logo remete ao significado do termo. Uma síntese é o resumo que contempla as principais ideias ou essência de algo. É possível, portanto, fazer uma síntese de um filme, de uma série, de uma novela, de um livro, de um artigo ou de um trabalho acadêmico, por exemplo. Este conceito está contido no site que está aí, disponível em. Vocês podem entrar nesse site e ver mais sobre síntese. Eu até aconselho, muito legal o site, muito bom. E também está disponível ali nas referências lá no final da aula. Quando você fala de síntese, você fala em manter somente as principais ideias do texto e descartar as ideias secundárias. O que seria isso, professor? Muito simples, veja o exemplo. O sol se pôs no ocidente lentamente. Tem sentido completo, tá aí uma oração legal. O sol se pôs no ocidente lentamente. Percebam que, galera, existem ideias principais nessa pequena oração e existem ideias secundárias, que são descartáveis. Qual é a nossa ideia principal aqui? O sol se pôs. Ideia principal. O sol se pôs, você tem a ideia principal do texto. E a ideia secundária? No ocidente, lentamente. Galera, o sol nasce no oriente e se põe no ocidente. Não tem por que pôr isso aí. Isso aí é secundário, é descartável. E lentamente, quando é que o sol andou rápido? O sol é super lento, você não consegue nem notar ele se movendo. Enfim, percebam que no ocidente, lentamente, é uma ideia descartável, ela é secundária. Então, quando você vai fazer uma síntese, você vai descartar essas ideias secundárias do seu texto. Beleza? Muito sossegado. O sol se pôs, ideia principal, ponto, acabou. E isso é sintetizar. E como nós estamos falando aqui de um relatório síntese, ou seja, você vai fazer o relatório sintetizado. Nesse relatório, você vai manter somente as ideias principais, nada além delas. Você vai descartar, você vai ler e reler para descartar tudo que julgue desnecessário, tudo que julgue descartável, tudo que você julgue uma ideia secundária. Beleza? Isso será um relatório síntese. Muito bem, agora a gente vai para algumas orientações importantíssimas. Eu botei só importantes, mas vou botar aqui importantíssimas. Primeira orientação importantíssima. Veja o filme mais de uma vez e vê atentamente. Porque quando você faz isso, você vai se familiarizar com o objeto analisado, que é o filme. E enquanto você vê o filme, anote as ideias principais. É muito importante você anotar as ideias principais enquanto vê o filme. Ok? Porque com essas ideias principais você vai escrever o seu relatório. Tranquilo, isso aí, bem legal. Conecte as ideias. Você não pode deixar as ideias soltas. Você não pode começar falando falando de A e de repente está falando de C. Tem que conectar. Fica estranho se você pula de um tópico para outro. Você tem que conectar essas ideias. Não altere o conteúdo, seja fiel à obra. Se você está falando do filme Jogada de Rei, não fale de outra coisa. Fale somente do filme Jogada de Rei, porque é o objeto que você está analisando, ok?
Usar adequadamente a coesão e a coerência textual. O que seria isso? Coesão é utilizar conectivos, conjunções, para conectar ideias. Quando você conecta ideias, o texto fica mais agradável à leitura. E o que é coerência textual? Coerência textual é a ideia geral do texto. É quando você fala sucintamente de algo, de forma objetiva, ok? Escrever na terceira pessoa. Professor, não sei o que é terceira pessoa. Bom, as pessoas discursivas são muito simples mesmo de entender. Primeira pessoa discursiva, quem fala, eu. Segunda pessoa discursiva, quem escuta, tu. Terceira pessoa discursiva, de quem se fala, ele. Ou do que se fala, né? Aquilo, talvez. Enfim, ele. Isso do singular. Do plural agora, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles, elas. Ok? Muito fácil essa questão. E escrever na terceira pessoa ajuda porque você vai ser impessoal escrevendo na terceira pessoa. E quando você é impessoal, como eu já tinha dito aí no slide anterior, você tem um texto mais agradável, mais válido. Por fim, referenciar o texto. O que foi aquilo que eu fiz lá na introdução. Eu referenciei do que o texto estava falando. Do filme Jogada de Rei, passado na sessão cinema, promovido pelo Sete Luciano Santana da Silva. Eu fiz referências, ok? Muito simples. Por fim, disposição dos elementos. O relatório síntese deve ser composto por capa e corpo de texto. Ou seja, vocês vão fazer uma capa e um corpo de texto por trás. Que não se limita somente a uma folha, o corpo, ok? Na capa deve conter as seguintes informações: nome da instituição, Centro Neto Santana da Silva, nome do relatório síntese, vocês vão dar um nome ao relatório de vocês, com base no filme, nome do solicitante, professor responsável ou professora responsável pela sua turma, ok? Informações de série e curso, por exemplo, primeira série, saúde bucal, e, por fim, o nome do aluno, o seu nome. Veja o exemplo que eu anexei no PDF da aula, viu? Tem um PDF anexo na aula, veja o exemplo dele. Bom, por fim, é só. Terminamos a nossa aula aí com 12 minutos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e que ajude vocês a elaborarem esse relatório de síntese. Valeu, galera!